Olá, boa noite, bom dia. Fazia muito tempo que eu não gravava de novo vídeo pro canal e eu resolvi tentar trazer a continuação da série Run. O criador de Sudokus, Mart Sears, que é um dos mais populares da plataforma, um dos mais eh, favoritos, né, de todo mundo. Ele tem uma série de Sudokus chamada Run, e até esse ano tinha 20 Sudokus, inclusive eu já resolvi aqui pro canal. Tem uma playlist aqui com todas as 20 resoluções, né, ou melhor, as a resolução dos 20 primeiros Sudokus. E é um Sudoku muito único, uma linha de Sudoku muito única, porque ela mistura tanto, né, Sudoku quanto os Sudokus avançados e alternativos, né, que eu trago aqui pro canal, quanto labirinto, né. Então a gente vai ter que descobrir o caminho desse labirinto, né. E bom, recapitulando, né, os Sudokus anteriores, a gente acompanhava a Rata Finks, e ela tinha que chegar no cupcake no labirinto tendo algumas restrições quanto ao movimento, quanto ao trajeto, né. E no 20º episódio, que foi inclusive um Sudoku de Natal, né, isso é vamos dizer, um spoiler de Sudoku, né. Eh, no final, quando ela passa por um portal, né, a Rata Finks passa por um portal que sim, também tem portais em Sudoku, aparece um clone dela, né. Então, vamos lá. Começando a nova temporada de Run, agora com Run número 21, e o título é Friendly, né, amigável. O Marcias ele sempre coloca, né, um textinho de introdução nos nesses sudokus, né. Vamos lá, experimento 21, rosa, 14 de janeiro de 1975. Apesar de só terem passado 3 semanas desde o Natal milagroso, eh, e a aparição, né, de uma segunda Sphinx, parece que isso foi há muito tempo atrás, né, foi há mais do que 3 semanas. Isso porque, né, como eu tinha dito, essa série continuou bem depois, né. Acho que em 2025 não teve Sudokus da série Run, pelo Marcia. Se eu não me engano, o Sudoku de número 20 foi de 2024. Enquanto a gente estava adaptando nossos planos para essa fase conclusiva, o Elliot, né, que é o ajudante de laboratório, né, do personagem aqui, insistiu em manter a Finks e Finks, o mesmo nome, só que escrito de jeito diferente, né? Finks com F e KZ e Finks com PH e X, né? O Elliot insistiu em manter Finks e Finks em jaulas separadas para evitar que isso afetasse qualquer resultado futuro. No entanto, eu decidi por mim mesmo em dar 1 hora das duas juntas por semana no dia que o Elliot está de folga. E meus instintos estão, logicamente, se provando corretos. É durante essas horas que elas realmente e sempre essas notas sempre estão cortadas, né, a gente nunca consegue saber o final, né. Então, vamos para as regras, né, só dando as últimas informações desse sudoku antes das regras. Sudoku de 3 estrelas de dificuldade, então é esperado que eu demore pelo menos 1 hora para resolver, 1 hora e meia, talvez até 2. Além do mais, eu também faz muito tempo que eu não resolvo esses sudokus de Run, então, eh então tem que me reacostumar, né, com o método de pensar neles, que é muito único, né. E como todos os sudokus Smart Series, a avaliação é muito alta, 98% também é muito resolvido. Se a gente procurar outros sudokus nessa plataforma, é difícil ter um sudoku que passe de 97%. É difícil, muito difícil ter um sudoku resolvido mais de 200 vezes, e aqui tá o Mart com 600 resoluções, né. Como eu disse, é um dos criadores favoritos, né, de todo mundo aqui. Pra ver se eu tô gravando mesmo.
Beleza. Bom, vamos para as regras, né? Regras normais do Sudoku se aplicam, então a gente vai colocar os números de 1 a 9 em cada linha, cada coluna e cada caixa 3x3 sem repetir. Objetivo do experimento. Finks e Finks devem, as duas, né, alcançar os cupcakes no final do labirinto, né, encontrando um caminho através desse labirinto. Se a gente for olhar, não parece muito labirinto, né? Tá muito aberto, né? É que essas regiões são as paredes, né, do labirinto. Aqui tem uns pilares, né? Mas é um labirinto, vocês vão entender conforme for resolvendo. Os caminhos não podem visitar qualquer célula mais do que uma vez. Ou seja, por exemplo, aqui para Sphinx de cima, ela não poderia fazer isso, né? Visitar essa célula mais do que uma vez. O caminho também não pode cruzar ele mesmo, então não poderia fazer isso. Não pode cruzar o caminho da outra rata, né? Então, por exemplo, isso aqui não poderia acontecer, né? Porque os dois caminhos estariam se cruzando. E também não pode passar por nenhum muro grosso, nenhuma parede grossa, né? Como aqui, por exemplo. E né, o único caso dos dois ratos passarem pela mesma célula é no final, né? Onde tem os cupcakes. Além de se mover ortogonalmente, ou seja, na horizontal ou vertical, né? As ratas também podem se mover diagonalmente se tiver um espaço 2x2 para fazer isso, como aqui, por exemplo, né? Mas não pode passar diagonalmente através de, de um canto arredondado de uma parede. Então, por exemplo, aqui não poderia passar na diagonal e nem aqui, porque estaria passando, né, pelo canto da parede. Bom, caminho explicado, né? Limitações genéricas do caminho, na verdade, porque essas regras de mover ortogonalmente e diagonalmente se tiver espaço para isso, não poder atravessar as paredes nem os cantos das paredes, isso são regras de todos os sudokus dessa série. Agora entrando nas especificidades. Na parte específica desse sudoku. Os pontos pretos, né, os black currants, se dois dígitos forem unidos por um ponto preto, um é o dobro do outro. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois dígitos unidos por um ponto preto. Então a gente poderia ter o caso do 3 e o 6. Um é o dobro do outro. A gente poderia ter também 1 e 2, 2 e 4, ou 4 e 8 também como possibilidades. As uvas. Se dois números, dois dígitos, estiverem unidos por uma uva, eles vão ter diferença de pelo menos 5. Então aqui é um caso, né? Se a gente tiver um 3 aqui, por exemplo, aqui vai ser pelo menos 8. Vai ser 8 ou 9. Nos dois casos vai ter uma diferença de pelo menos 5. As portas proibidas. Se dois dígitos estiverem unidos por um X vermelho, como aqui, por exemplo, a soma deles vai ser 10. Ou seja, pode ser, por exemplo, 3 e 7. Né? Finks e Finks não podem passar diretamente por um X vermelho. Ou seja, no caminho que ela fizer, não vai poder fazer isso. E por fim, a restrição específica desse teste. Cada Sudoku desse Ret Run vai ter uma restrição única. Né? Se a gente for olhar os 20 anteriores, são desse jeito. Cada um vai ter uma restrição que é única a eles. Que não está sendo diferente. Nesse experimento, uma célula só pode ser visitada pela Finks ou pela Finks se o seu número, né, o número da célula, combinar com o número da linha, o número da coluna ou o número da caixa. O que significa que para visitar essa célula aqui, por exemplo, o número que está aqui teria que ser ou o número da linha, que é a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou teria que ser um 6, ou o número da coluna, que é 1, 2, 3, 4, ou um 4, ou o número da caixa, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, para essa célula ser visitada, ela teria que ser um 4, 5 ou 6.
regras explicadas. São muitas regras, sim. Mas conforme a gente for resolvendo, vai ficar. Vai começar a ficar um pouco mais claro, né? É normal isso. Recomendo também assistir os 20 episódios anteriores, eu sei que é muito sudoku. E muitos deles, né, como a gente pode ver, eu não consigo dar o Ctrl Tab agora. Mas são vídeos longos, né? Tem alguns mais curtos, mas também tem sudokus que foram bem longos, né, pra poder resolver. Mas eu recomendo muito, são sudokus muito divertidos. E, e com eles a gente aprende muitas regras diferentes, né, desses sudokus. Então, eu vou reiniciar aqui o tempo e começar a resolução. Eu vou estar deixando na descrição aqui do vídeo o link desse sudoku para vocês tentarem se vocês quiserem. Vocês podem tentar antes de eu resolver, podem tentar depois que eu resolver, ou tentar junto, ou não tentar também, né? Vai de vocês. É um sudoku de 3 estrelas de dificuldade, então não sei se eu recomendaria tanto para. Não recomendaria para quem tá começando, mas vamos lá. Vou reiniciar aqui. Hum. Bom, a gente consegue de início saber 3 células que vão ser visitadas. A gente não sabe o caminho que vai ser feito, mas a gente sabe de 3 células que vão ser visitadas. Quais são elas? As células que a Finks e a Finks estão, e a célula do cupcake. Bom, essa célula do cupcake, se for da linha, é a linha 5. Se for da coluna, é a coluna 9. E se for a caixa, é a caixa 6. Aqui. Essa aqui tá fácil, né? É ou a linha 1, ou a coluna 1, ou a caixa 1. Então aqui é o 1 de qualquer jeito. Aqui o que que sobra? Poderia ser linha 9, coluna 1 ou caixa 7. Mas não pode ser da coluna 1 porque a gente já tem 1 na coluna, né? E não pode repetir o número na coluna. Então sobra o 7 ou 9 aqui. Uma coisa que a gente aprende fazendo esses sudokus é que não dá pra gente. Geralmente a gente não vai conseguir começar o caminho do início, né? E sim de alguma parte que tenha bastante restrição. Por causa disso, eu quero ver se esse caminho aqui é possível. Porque, ó, esses três aqui, eles não podem ter o dígito da linha, porque a gente já tem a linha, né, que é a linha 1 e a gente já tem o 1 na linha. Então eles poderiam ter o 3 da caixa ou 7, 8 e 9 da coluna. Digamos que seja 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Esse aqui poderia ser o 2, né, da linha 2 ou caixa 3. Aqui seria ou linha 2 ou caixa 3, né, que não poderia ser da coluna 9, porque já tem 9 na coluna. Aqui não poderia ser o 8 da coluna 8, porque já tem 8 na coluna. Aqui sobraria o 3 da linha 3 ou o 3 da coluna 3, da caixa 3, quer dizer. 8 da coluna 8 não pode, né, porque já tem aqui. Mas a gente entra no problema, porque aqui teria que ser o 3 e aqui não poderia ser 3, os dois teriam que ser 2. Então, para esse caminho aqui ser possível, teria o 3 em alguma dessas posições. Né, da caixa número 3, né? Eu acredito que talvez tenha que ser aqui nessa coluna pelo seguinte motivo. Seria 7 e o 9. Aqui teria que ser da linha 2, certo? Linha 2, coluna 9, caixa 3, né? Já tem o 3 e o 9. Aqui sobraria o 8, né? A coluna 8.
Mas aqui ficaria sem opção, né? Não pode ser da linha 3, não pode ser da coluna 8, nem da caixa 3. Inclusive, que número poderia ser aqui, né? Porque, ó, não pode ser da linha 3, porque a gente já tem o 3 na caixa. Não pode ser da caixa 3, porque já tem o 3 na caixa. Então teria que ser da coluna 8 aqui. O que poderia ser aqui? Poderia ser da linha 2, não poderia ser da coluna 8 nem da caixa 3. Então aqui teria que ser o 2. Nessa casa aqui, nessa célula. Não poderia ser da linha 2, não poderia ser da caixa 3. Teria que ser da coluna 9. Aqui, não pode ser da linha 1 nem da coluna 9, teria que ser da caixa 3. A gente entra num problema aqui, e aqui teria que ser ou da linha 1, mas já tem 1 na linha, ou da coluna 8 já tem o 8 na linha, ou da caixa 3 já tem o 3 na linha. Na caixa, quer dizer. Ou seja, a gente viu que para ter esse caminho, precisaria ter o 3 aqui em cima, porque se fosse 7, 8, 9 aqui, a gente viu que não poderia ser. E tendo 3 aqui em cima, aqui seria o 8, e no final das contas, uma célula dessa anularia a outra. O que eu quero dizer? Que esse caminho aqui é impossível. A Finks não vai entrar aqui. Isso eu até gosto de bloquear a passagem. Só pra ter certeza, né? Só pra eu não esquecer disso. Certo. Mesmo assim, ainda é possível que, né, acessar essa região aqui, às vezes vai fazer isso, né? Martias adora fazer algo do tipo. Bom, vamos ver se pode passar por esse caminho, né? Para passar aqui, vamos lá. É coluna 1 não pode, linha 7 é uma possibilidade, e a caixa 7. Então aqui teria que ser o 7. Para isso aqui teria que ser um 9 também, né? Agora para cá. Não pode ser coluna 1, mas pode ser linha 8 e não pode ser caixa 7, porque o 7 já tem. Então teria que ser um 8 aqui. E aí para entrar aqui, olha que interessante. Não pode ser da coluna 1, mas poderia ser da linha 6, certo? Se aqui fosse um 6, essa célula está ligada aqui a essa outra célula por meio de uma uva. Então a diferença desses dois números tem que ser pelo menos 5. E o único número de 1 a 9 que tem uma diferença de pelo menos 5, né, partindo do 6, é o 1. Só que a gente já tem 1 na coluna. Então não poderia ser um 6 aqui. Outra possibilidade, o número da caixa, que é a caixa 4. Né? 1, 2, 3, 4. De novo, uva. Aqui seria um número com uma diferença de pelo menos 5, né, a partir do 4. E a única possibilidade é o 9. E a gente já tem o 9 aqui na coluna. Ou seja, esse caminho aqui também não pode ser feito. Eu sei que parece estranho ficar vendo isso, mas isso é útil, acaba sendo útil para limitar as possibilidades primeiro, depois ir vendo por onde pode passar de fato. Bom, seguindo o mesmo raciocínio, né, que a gente fez agora, a gente poderia analisar esse caminho. Aqui não poderia ser da caixa 1 nem da coluna 1, porque já tem o 1.
teria que ser da linha 3. Aqui não poderia ser coluna 1, mas poderia ser linha 4 ou caixa 4. De qualquer jeito, um 4, né? Aqui não poderia ser coluna 1 nem caixa 4, teria que ser linha 5. E a gente entra num problema. Sempre que o Sudoku tiver essa questão da uva ou as linhas de German Whisper, que são as linhas verdes, né, que é números de diferença de pelo menos 5, o 5 não pode estar nessa regra. Por quê? Se for 5 para, né, diminuindo 5 para baixo, fica 0. 0 não dá para colocar no Sudoku. E se for para cima, vai para 10. 10 também não dá. Então esse caminho aqui também é impossível da Finks passar. Então a gente pode cortar aqui. Eu acredito que isso aqui também não possa. Vamos analisar. Aqui não poderia ser da caixa nem da coluna 1, teria que ser da linha 2. Aqui é a mesma coisa, só que da coluna da linha 3. Só que para essa célula aqui, ela é da caixa 1, já tem 1, é da coluna 2, já tenho 2, é da linha 3, já tenho 3. Então esse caminho também é impossível de ser feito. Não pode entrar aqui nem aqui. Então assim, a gente pode perceber que embora eu não tenha preenchido basicamente nada, é só esse aqui que é o número óbvio do Sudoku. E normalmente eu demoro pra caramba pra colocar o primeiro dígito nesses Sudokus. Embora a gente não tenha colocado nenhum número além desse, a gente já conseguiu tirar algumas possibilidades de caminho, né? Isso é muito importante nesses Sudokus. Tava pensando se essa célula aqui ela pode ser passada e ela pode, né? Porque assim, ela tá na linha 9. O 9 não pode estar no ponto preto, porque senão o outro número teria que ser a metade dele, 4,5, ou o dobro que é 18. Nenhum deles dá pra colocar no Sudoku, né? Então não pode ser linha 9. Não pode ser caixa 7, porque senão teria que ser 3,5 ou 14, né? O outro número. Então sobra o, o número da coluna, que é 3. E o 3 pode estar aqui junto com o 6, né? Mas não necessariamente aqui seria uma célula que a gente passaria, né? Na verdade, não poderia passar, né? Se a gente passar, se aqui for um 3, essa célula aqui fica impassável, né? Inclusive, eu tava pensando aqui, ao invés de fazer desse jeito, eu posso marcar desse jeito os lugares que não podem ser entrados, né? Acho que visualmente fica até mais fácil de identificar. Tá. A gente pode até tentar pensar numas possibilidades aqui, uns pontos pretos. Por exemplo, aqui. Poderia estar ou da linha 3 ou da coluna 2. O 2 e o 3 podem estar no ponto preto, né? Aqui tem a coluna 2, então também pode estar. Aqui a coluna 3. Não, acho que de qualquer jeito poderia passar. Vejamos, vamos ver se esse caminho aqui ele é possível.
Os 3 poderiam ter o 9, né, da caixa 9. Os 3 poderiam ter o 7 da caixa 7. No caso teria que ser os 7, 8 e 9, né? Porque, na verdade, poderia até ser 9, 8 e 7 também, né? O 8 estaria aqui de qualquer jeito por causa da coluna. Mas passa a ser um caminho possível, né? Que aí teria que passar pra cá. Aqui poderia ser um 9 da coluna 9, poderia ser um 6. 6 ou 9. E também pode, né? Na verdade, não poderia. Por que que aqui não pode ser um 6 nem um 9? Lembra que o X vermelho une dois números cuja soma seja 10? Tem 4 pares de números diferentes que somam 10. 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6. A gente, se está passando por esse caminho, já está usando o 9, 8 e o 7 nessa caixa. Então aqui teria que ser o par 4 e 6. Então aqui teria que ser o 9 da coluna, não poderia ser o 6 da linha nem da caixa. Aqui não poderia ser o 6 da caixa, nem o 9 da coluna, porque já estão sendo usados na coluna. E teria que ser um 5. Me parece válido. Então não tem como a gente anular essa possibilidade por enquanto, né? Eu quero testar esse caminho aqui agora. Embora eu não acho que ele seja muito útil. Aqui pode ser 2, 3 ou 7, linha 2, coluna 3, caixas. Linha 2, coluna 7, caixa 3. Aqui pode ser 3 ou 7, né? Linha e caixa 3, coluna 7. E aqui fica muita possibilidade, né? Pode ser linha 4, coluna 7 ou caixa 6. 4, 6 e 7 também. Só ter uma sobreposição, né? Que é o 7 aqui da coluna. Eu acho que eu tenho que formular alguma regra, assim, extrapolar a regra, né, e perceber alguma coisa. Por exemplo, alguma coisa impede uma linha ou coluna ou caixa inteira ser ocupada? Por exemplo, essa linha aqui não pode ser totalmente ocupada. Por quê? Numa linha a gente precisa colocar o 1. E dessas casas, a única que tem a linha, coluna ou caixa igual a 1 é essa primeira. Mas a gente já tem um na coluna, né? Então não pode. Essa coluna também não poderia, porque a gente precisa colocar o 1. Poderia na primeira linha, mas já tem o 1. Ou na primeira caixa, mas também já tem o 1 na primeira caixa.
essa caixa aqui, ela não pode estar totalmente ocupada também. O único que a gente poderia colocar é na primeira linha, que é a caixa 2 e a coluna de 4 a 6, né? Então, o único lugar para colocar o 1 seria na linha. Então, a caixa inteira não pode. Essa caixa inteira aqui também não pode, não tem o 1. Tá, eu acho que eu consegui pensar em como isso vai me ajudar a resolver. Porque, ó, a gente sabe que aqui nessa caixa 6 vão estar vindo dois caminhos diferentes, né? O caminho da Finks e o caminho da Finks. E assim, o menor caminho possível, né, para caminhos diferentes seria algo assim: quatro casas ocupadas. E por que que eu tô pensando nisso? Vamos pensar, a gente vai ter que colocar o número 1 aqui nessa caixa. Mas tem alguma coisa de linha, coluna ou número da caixa que a gente possa combinar com 1? Não. Ou seja, nessa caixa aqui, o 1 não faz parte do caminho. Mesma coisa o 2 e o 3, né? Porque não vai poder estar na linha, né? Porque aqui é a linha a partir da linha 4, né? Então, se o 4 fizer parte do caminho, ele estaria aqui. Se ele não fizer parte do caminho, ele poderia estar em outra casa sem problema, né? Hum. E o 5, para fazer parte do caminho, ele tem que estar nessa linha. Eu tô pensando se alguma dessas células aqui pode ser acessada. Eu acredito que não. E mesmo que a gente acessou uma, né, utilizando a diagonal, esse seria o menor caminho possível. E a gente viu que a gente não vai poder usar o 1, nem o 2, nem o 3. Só que das células não ocupadas pelo caminho só tem duas. Não teria como colocar 1, 2 e 3 nelas. Então isso me leva a acreditar que nenhuma dessas células pode ser ocupada pelo caminho. Bom, tem três caminhos iniciais, né? Poderia chegar no cupcake, né, nessa caixa. Seria por aqui. Na verdade, quatro, né? Por aqui e por aqui. Dois desses caminhos vão ser utilizados, né? Vamos ver esse caminho laranja. Pelo seguinte motivo. A gente precisaria de dois números com diferença de pelo menos 5
que satisfaça também essa questão de linha, caixa ou coluna, né? Aqui é linha 6, caixa 5, coluna 6 também. A gente viu que o 5 não pode estar junto da uva, então aqui teria que ser o 6. Para dar diferença de 6, né, de pelo menos 5, aqui teria que ser o 1. E a gente viu que o 1 não pode estar no caminho dentro dessa caixa. Então esse caminho laranja, ele não é possível. Bom, a Finks de baixo vai ser o caminho verde ou o vermelho. É impossível ela fazer o caminho azul, porque para ela fazer o caminho azul, por exemplo, a outra precisaria cruzar o caminho dela, né? Isso a gente viu que não pode. Então ela teria que ser verde ou vermelho, e a Finks de cima o azul ou o verde. Né? Poderia, por exemplo, aqui o caminho verde fazer isso, e o caminho vermelho fazer algo assim, sabe? Bom, já que a gente analisou essa uva aqui, vamos analisar as outras também, né? Se elas poderiam ter um caminho passando diretamente por elas. Aqui é linha 8, coluna 6, caixa 8. Aqui é linha 8, coluna. Minto. Aqui é coluna 5. Essa é a coluna 6 e a caixa 8. A gente viu que o 5 não pode estar na uva, então aqui seria o 8, aqui teria que ser um 6. Mas 6 e 8 tem diferença só 2, não 5. Então, essa uva aqui não pode passar. E vamos ver essa. Aqui poderia ser linha 5, coluna 1, caixa 4. E a gente. Não poderia ser da coluna 1, porque já tem um na coluna. E a gente sabe que não poderia ser o 5 na uva, teria que ser o 4. Mas para ser o 4 na uva, outro número teria que ser 9, o único número com diferença de pelo menos 5. Só que aqui não é linha, coluna nem caixa 9. Então nessa uva aqui também não pode passar diretamente nela. Eu acho que eu não quero fazer essas marcações aqui, senão pensaria que não poderia passar na diagonal por elas, né? Por exemplo, assim, né? Vamos ver esse caminho aqui, ele é interessante, né? Porque aqui eu tinha dito que poderia ser o 2 ou 3, né? Ou da coluna 2 ou da linha 3. Se aqui fosse 3, aqui seria um 6. Mas aqui não é linha, coluna nem caixa 6. Então aqui teria que ser o 2. Aqui poderia ser da linha ou caixa 4, né? Que é o dobro. Aqui teria que ser o 3, né? E aí entra uma coisa interessante. Vamos analisar esse caminho todo. Dá pra gente, acho que dá pra gente prosseguir o raciocínio bastante com ele. Eu tinha mostrado no início, né, quando estava explicando as regras, que os pares que podem estar em um ponto preto são 1 e 2, 2 e 4, 4 e 8, né, os números de base 2, ou 3 e 6. Esse par aqui não pode ser 3 e 6, porque já tem o 3 na coluna. E também não pode ser 2 e 4, nem 4 e 8, porque já tem o 4 na caixa. Sobra somente 1 e o 2. Logo, esse par aqui não pode ser 1 e 2, nem 2 e 4, porque já tem o 2 na coluna, nem o 3 e 6, porque já tem o 3 na coluna. Sobra o 4 e 8.
esse x, né, são dois números diferentes que vão somar 10. Eu tinha falado que são 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6. A gente já está usando o 1, 2 e o 4 nessa caixa. Então só sobra o 3 e o 7. E quando a gente está usando essa regra, né, da uva ou da German Whisper, né, que são números conectados entre si, cuja diferença entre eles seja 5 ou mais, sempre um vai ser um número de 1 a 4 e o outro número vai ser de 6 a 9. Sempre vai ser assim, né? Porque, por exemplo, se um número for o 1, o outro vai ser pelo menos o 6, né? Se a gente estiver pegando o mais baixo possível. Se a gente estiver pegando o mais alto, se um for o 9, o outro número vai ser no máximo 4, né? 1, 2, 3 ou 4. Então sempre vai estar alternando entre um número alto e um número baixo. E para isso aqui ser válido, a gente precisaria colocar um número baixo. 1, 2, 3 ou 4. Mas se a gente for olhar nessa caixa, a gente já colocou o 1, 2, o 3 em uma dessas posições e o 4. Ou seja, esse caminho aqui também é impossível de ser feito. Então não pode passar nessa célula em específico. Certo. Vamos ver se passar pelos outros pontos pretos dá algum problema, né? Aqui é a linha 8, poderia ter um 8, mas aqui teria que ser 4, né? Linha 8. Aqui seria um número que é metade ou o dobro do 8, né? Teria que ser o 4. Mas aqui não é nem a linha 4, nem a coluna, nem a caixa 4. Então não pode ser 8 e 4. E aqui é a coluna 3. Mas para ter o 3 teria que ter um 6. E nenhum dos dois é linha, coluna, nem caixa 6. Então também não poderia. E se a gente estivesse passando aqui? Bom, eles são linhas 5 e 6. É, poderia ter aqui, né, da linha 6 e aqui da coluna 3. É uma possibilidade. Bom, eu acho que eu não fiz análise direito, né, dessa vez. Porque eu acho que eu não tinha chegado aqui, né? Seria 5, 6 ou 7. Né, que é linha 5, coluna 7 e caixa 6. Aqui é 4, 6 e 7. Seria 2, 3 ou 7. Aqui 3 ou 7 só. Aqui, o que que poderia ser, né? Linha 6, coluna 7, caixa 6. Se fizesse parte do caminho, eu não sei onde eu tava querendo chegar com isso. Vamos voltar.
digamos que os caminhos sejam o azul e o verde. Vamos lá. Eu acredito que esse teria que ser o caminho. Porque a gente viu que de nenhum jeito a gente poderia usar 1, 2 e 3. Esse é o caminho mais eficiente em limitar, né, a quantidade de casas visitadas. Então aqui seria 1, 2 e 3. O 4 dessa caixa seria aqui, que é o único lugar que vai ter linha, coluna ou caixa 4. O 9 teria que estar aqui, né? Que aqui, né, que fazem parte da linha, coluna ou caixa 9. Aqui, o 8, né, estaria em uma dessas posições, né, por causa da coluna 8. Nenhuma delas é linha ou caixa 8. Mesma coisa aqui pro 7. Agora o 5 estaria nessa linha e o 6 nessa linha. Essa posição aqui, para ela fazer parte do caminho, ela tem que ser ou da linha ou coluna 7 ou da caixa 9. Então 7 ou 9. Vamos ver se o caminho azul para cima agora fica possível. Que eles não vão poder mais ter o 7, né, da coluna 7, porque o 7 vai estar aqui já. Inclusive, se o 7 já está aqui, que na verdade tem que ser o 9 de qualquer jeito. Então teria que ser do número da linha, que é 2 e 3, né? É, no momento parece possível nesse caminho do azul com. Bom, eu acho que essa caixa aqui continua sendo interessante. Por quê? No verde a gente sabe que vai ter um número alto e um número baixo. Mas a gente sabe com certeza que vai ter um número baixo, né? É o que é relevante para essa linha de raciocínio. Nos pares que somam 10, também um dos números vai ser baixo. 1, 2, 3 ou 4, né? Junto com o número alto, 9, 8, 7, 6. Então nessas duas células aqui a gente vai ter nessas quatro células a gente vai ter dois números altos e dois números baixos. Se aqui forem dois números baixos, por exemplo, 1 e 2 ou 2 e 4, vou colocar, por exemplo, como azul. E aqui sendo alto e baixo, por exemplo, no laranja. A gente já vai ter usado os quatro números baixos. Então aqui teria que ser um número alto. Que não poderia ser o 5, né? 5 é o número do meio, né? E aqui fica tranquilo, né? Poderia ser, por exemplo, 8 e 4. Aqui seria 3 e 7. Ou 1 e 9. Bom, se aqui for 1 e 2, aqui teria que ser 3 e 7, né? Sobra 4 e 9 aqui. Sendo que seria 5 e 6.
parece plausível. E se aqui for o 6 como número alto, que seria 3. Aqui seria 2 e 8 ou 1 e 9. Então que não poderia mais ser 1 e 2, né? Senão aqui não teria que para a gente colocar, não poderia ser 1 e 9, porque tem o 1, não poderia ser 2 e 8, porque já tem o 2. 3 e 7 tem o 3 na coluna, 4 e 6 tem o 6 também, né? Então aqui seria 2 e 4. 2, 3 e 4. Aqui seria 1 e 9. E que sobraria aqui o 3 e 8. E aqui 5 e 7. Também plausível. Então é bem possível que aqui sejam dois números pequenos, né? O objetivo, né, desse raciocínio era às vezes perceber que não poderia ser, né? Vamos voltar numa coisa. Esse caminho aqui eu acho que é o que eu tenho que pensar agora. Né? Que esse caminho exclui o caminho verde. Que é o caminho verde, né? Lembrando, passaria na mesma célula, né? No mínimo, o azul faz isso. O vermelho poderia fazer isso. Sobram pelo menos 3 células. Tá. Né? Por 1, 2 e 3. Aqui seria 7 ou 9, né? Linha ou coluna 7, caixa 9. Aqui poderia ser linha 7 ou coluna ou caixa 9. Então aqui estaria formando par 7 e 9. Ah, eu acho que eu percebi uma coisa. Depois eu vou falar. Aqui, né? Poderia ser linha 7, mas o 7 com certeza, nesse caso, estaria em uma dessas posições. Poderia ser o 9, mas o 9 com certeza estaria em uma dessas posições, então teria que ser o 8 da coluna 8. Por causa do 7, 8 e 9 aqui seria 4 e 6. Aqui é caixa e linha 6, sobraria o 9, né, da coluna. Então, 7 e 9, aqui viria o 5. Aqui não poderia ser da linha 5, teria que ser ou da caixa 6 ou da coluna 7, né? É verdade. É, tá parecendo plausível. O que eu tinha pensado antes, na verdade, é o seguinte. Eu acho que isso aqui é impossível. Pelo seguinte motivo. Se os caminhos forem o verde e o vermelho, eles vão estar ocupando essas posições. O vermelho não poderia vir para cá, porque senão ele teria que passar na mesma célula que o verde. Então aqui seria uma célula obrigatória para ele também. E a gente viu que essas posições são as posições 7 e 9. Então aqui, vamos lá. Aqui teria que ser o 8 por causa da linha 8. Não poderia ser o 9 da caixa nem da coluna, porque já tem o 9 na caixa, né? Tá. Para chegar aqui, ele não poderia vir daqui por causa do X vermelho. Poderia vir daqui ou daqui, né? De uma dessas duas células. A questão é, quais são os números válidos para essas células? Aqui é linha 8, coluna 8, caixa 9. Já tem o 8 e já tem o 9. E aqui é linha 9, coluna 8, caixa 9. Já tem o 8 e o 9 também. Ou seja, esses dois caminhos não podem existir simultaneamente. Então, um deles está certo. Não sabemos qual. Mas o azul com certeza faz parte do caminho. Vamos lá, aqui pode ser 4, 6 e 7, aqui 5, 6 e 7.
O caminho azul com certeza faz parte, ele vai estar vindo aqui de cima, né? Bom, tem muitas possibilidades para o caminho, né? Mas digamos que venha para cá. Aqui teria que ser o 2 por causa da linha 2, né? Poderia vir para cá? Não, porque aqui seria 1 ou 2. Teria que vir para cá. Também não poderia vir para cá, né? Então, se a Finks começar descendo, ela não poderia subir, né? Porque aqui é o 1, aqui é o 2. Aqui poderia ser o 1 ou 2, né? Linha 1, coluna 2, caixa 1. Mas já tem o 1 e o 2. E aqui também é linha 2, coluna 2, caixa 1. Já tem o 2 e o 1. Então ela não pode começar indo para baixo aqui. Se ela vier para cá, que seria a coluna 2, né? Não poderia vir para cá, não poderia vir para cá. Poderia vir para cá sendo 3, aqui sendo um 3 também. Agora, se ela vier para cá, seria o 2. Poderia ir para qualquer um desses sendo 3, né? Então o 2 está aqui, o 3 está aqui. Obrigatoriamente. Aqui ela não pode, né? Então vamos colorir essa. Hum. Olha que interessante, o 3 está aqui. E por que isso é interessante? A gente viu, obrigatoriamente o 3 vai estar aqui, né? No caminho. Porque a casa seguinte que a Finks de cima vai pisar vai ser no 2, por causa da coluna 2, ou talvez da linha 2, né? Enfim, da coluna 2. E depois ela não poderia pisar em outra coisa sem ser um 3. Porque o 1 já está ocupado, né, para representar a caixa ou a linha 1. O 2 já vai estar ocupado representando a linha 2. Sobra o 3, não poderia ser um 4, porque não é a linha nem a coluna 4, nem a caixa 4. Então vai ter um 3 aqui que ela vai pisar. Então esses pares aqui, eles vão ser o par 1 e 2 e o par 4 e 8, obrigatoriamente. Vamos ver, por exemplo, se for o 4 e 8 aqui e o 1 e o 2 aqui. Inclusive a gente tinha visto que o único jeito da Finks passar por um ponto preto seria se aqui fosse 3 e 6. Já não é mais o caso. Então esses pontos pretos a gente também não pode passar por eles. Bom, se aqui for 4 e 8, aqui não vai poder ser 2 e 6, nem 2 e 8, nem 4 e 6. Digamos que seja 1 e 9. Agora esse par aqui não poderia ser 1 e 2, 2 e 4. Não pode ser 4 e 8 também. Senão não teria o que colocar aqui por causa desses dois. Teria que ser 3 e 6. Aqui o número baixo teria que ser o 2. Né, porque o 1, 3 e 4 já estão ocupados. E o número alto teria que ser o 7, né? Que é o menor número, com diferença de pelo menos 5. Mas o 8 e 9 já tem na caixa, né? Ou seja, aqui seria 5 e 6. Se for o caso, a Fix não poderia vir pra cá, né? Porque o 5 e o 6 não estão. É, é linha 4, coluna 3, caixa 4, né?
Vamos ver se fosse o outro caso. Esse aqui for 1 e 2, aqui o 4 e 8. Acho que teria como fazer. Ah, tá. Aqui não poderia ser o 4 e 6. Porque se fosse 4 e 6, já teria na coluna 2, 4 e 6. E na caixa dessas duas células também teria o 1. Então já tem 1, 2, 4 e 6. Não poderia ser 1 e 2, 2 e 4, 4 e 8, nem o 3 e 6. Né, esse par aqui. Então se aqui for 1 e 2, que não é 4 e 6. Teria que ser 3 e 7. Aqui já tem 1, 2 e 3, né, na caixa. Então o número baixo daqui seria o 4. E precisaria necessariamente do 9, né? Que é o único número com diferença de pelo menos 5. Então aqui seria o 7. Aqui não poderia ser 1 e 2, nem 2 e 4. Já tem um 2 na coluna. Também não poderia ser 3 e 7. Teria que ser 8 e 4. E, novamente, sobra pra cá o 5 e 6. Ou seja, esse caminho aqui é impossível. Ó, só vamos ver um negócio. Nesse caso aqui seria 3 e 7. Não lembro como é que era no outro. Aqui seria 4 e 8. Então como é que ficava 1 e 2 aqui, né? Os 3 e 7 ia dar problema? Daria, né? Eu não teria que colocar aqui. Não poderia ser 1 e 2, não poderia ser 3 e 6, não poderia ser 2 e 4, nem o 4 e 8. Então aqui seria 1 e 9. É, já muda, né? É, tá. Mas o que importa é a gente viu que esse caminho aqui está bloqueado. E a gente viu que aqui é 5 e 6. Ou seja, que não pode ser o 6. Vamos ver o caminho de baixo. Se poderia, né, do lado de baixo, poderia passar aqui. Aqui é linha 9, coluna 3, caixa 7. Mas a gente já tem o 3 na coluna. 7 ou 9. O 7 nem o 9 podem estar num ponto preto. Então esse caminho aqui é impossível. Na verdade, essa caixa aqui, essa casa ela não pode passar, né? Porque aqui é 3, 7 e 9. Na verdade, só 7 ou 9, né? Por causa do 3 aqui. Nessa aqui já poderia passar, né? Porque é linha 8. Colocaria um 4. 1 e 2 aqui, né? Aquilo que a gente tinha visto antes. Vamos ver. O que mais que eu posso tentar observar aqui? Eu acho que não pode passar por aqui. E digamos que esse que faça um caminho mais eficiente.
Aqui é a linha 9, coluna 2, mas já tenho 2 na coluna, ou caixa 7. Então aqui vira um par 7, 9. Aqui não poderia ser caixa 7, nem coluna 3, teria que ser linha 8. Aqui não poderia ser linha 7, nem coluna 3, nem caixa 8. E a mesma coisa se a gente pegasse essa diagonal, por exemplo. Aqui não poderia ser linha 7, coluna 2, nem caixa 7. E se a gente não fizer a diagonal, né, por exemplo, fizesse algo assim, aqui ainda seria o 8. Não poderia ser coluna 2, nem caixa 7. Aqui não poderia ser linha 7, nem caixa 7, nem coluna 8. Nem coluna 2, quer dizer. Se viesse pra cá, aqui só poderia ser 3, 8 ou 7, mas já tem 3, 8 e o 7. E se viesse pra cá, aqui só poderia ser 3 ou 7. Já tenho 3 e o 7. É. Ou seja, a Finks de baixo não pode passar nessa célula aqui também. Bom, acho que o que a gente já viu, que tem de impossível de número para ela passar aqui, vamos lá. O 1, porque teria que ser da coluna 1, e na coluna 1 a gente já tem o número 1. Também não pode ser 4, 5, nem o 6, porque nenhuma dessas células faz parte da linha ou da coluna 4, 5 ou 6, e nem da caixa 6. Então vão ser pelo menos 4 células rosas aqui. Ou seja, esse caminho aqui é impossível. Ou esse caminho, enfim. Qualquer caminho que ocupe todas essas células brancas aqui, né? Bom, vamos ver se poderia fazer para amplo isso, né? Coluna 1 já tem, poderia ser linha 8 ou caixa 7. Aqui, coluna 2 já tem, poderia ser caixa 7 ou linha 8. Aqui fica um par 7 e 8, aqui teria que ser o 9. Tendo um 8 aqui teria que ser 1 e 2, aqui 4 e 8. Aqui sendo 4 e 8, aqui era 1 e 9, né? Para que poder ser o par 3 e 6, é. E aqui ser 2 e 7, 8 e 7 aqui. Aqui seria uma célula rosa, né? Por causa do 1 e 2. Agora vamos ver para onde que poderia ir daqui. Essas células aqui são da linha 7, caixa 7. A gente já colocou o 7. Elas são da coluna 2 e 3, mas o 2 e o 3 a gente já colocou na coluna. Então, eu posso afirmar que esse caminho aqui é impossível, né? Linha 8 ou caixa 7 aqui. Linha 8 ou caixa 7 também. Par 7 e 8, coloca um 9 ali. Tendo 8, esse par seria 1 e 2. Ele 4 e 8, ali sendo 4 e 8. Esse par não poderia ser o 3 e 7. Senão aqui ficou assim o que colocar, né? Não poderia ser o 1, senão aqui seria 2. Não pode ser 2 por causa da coluna. Não poderia ser o 3 por causa daqui. 4, 6 e o 8, é. Então seria 1 e 9 ali. 3 e 6, 2 e 7. 2 e 7 colocaria um 8, colocaria um 7. E não teria pra onde ir depois. É. Então esse caminho vai passar pra cá. Aqui vai ser uma célula rosa.
Aqui é ou a caixa 7 ou a linha 8. Se viesse para cá, por exemplo, aqui, né, não pode ser o 3 porque já tem na coluna, né, mas poderia ser da caixa 7 ou da linha 8. Como o 7 não pode estar no ponto preto, teria que ser o 8 aqui. 7, 9, é 4, aqui viria o 1 e o 2. Entramos num problema também. Porque que par a gente poderia colocar aqui para somar 10? 1 e 9 já tem o 1, 2 e 8 também tem o 2. 3 e 7 tem o 7 na coluna, e o 4 e 6 já tem o 6 na caixa. Então, não pode vir para cá também. Aqui é uma célula rosa. Isso significa que aqui vai ser 1 e 2? Não sei, vamos testar. Se aqui for 4 e 8, aqui é 1 e 2. Aqui teria que ser o 7. Não teria o que colocar aqui. Então aqui tem que ser 1 e 2, aqui é 4 e 8. Aqui vira 1 e 9, 3, 6, 2 e 7. Daqui a gente já tinha analisado antes. Então aqui passa a ser o 9. Já bateu 1 hora de resolução e agora a gente já progredimos, colocamos 4 números no total, hein? Vamos lá. Algum desses números, né, o 2 ou 7, escreve linha, coluna ou caixa dessas posições? Não. Esse 3 também não está sendo escrito. 5 e 6 não descreve também. O 4 poderia, né? Porque é a caixa 4. 1 e 9 também não está sendo descrito. Então essa célula que ela vai ser visitada obrigatoriamente. O que me indica que a gente não poderia fazer esse caminho, né? Porque aqui poderia ser. Teria que ser um 7, né? Porque a linha e caixa 7, o 2 da coluna já estava sendo usado. Teria o 8. Mas aqui não teria o que colocar para linha nem para caixa, porque é o 7, né? Que já está sendo usado. Nem para coluna que já tem aqui. Então, é desse jeito. Aqui seria o 7 ou 8. Na verdade, tem que ser o 7, né? Que é linha 7, caixa 7. E também não poderia ser o 8 por causa da coluna, né? Me parece poder tanto ir pra cima quanto pra direita daqui, né? Porque aqui poderia vir pra um 4, da caixa 4, e pegar a diagonal ou reto pra direita. E aqui poderia ser um 8 da caixa 8 ou um 4 da coluna 8. 4 da coluna 4. Se aqui for o caminho certo, aqui teria que ser um 9, certo? Porque não poderia ser da linha nem da coluna 7, porque já tem um 7 na linha. Então teria que ser da caixa 9. E aqui também teria que ser o 9, né? Por causa da coluna ou da caixa. Não poderia ser o 7 da linha, porque já tem o 7, né? Ou seja, em uma dessas posições tem um 9. Isso me indica também que o vermelho não pode mais fazer esse caminho, né? Porque para fazer esse caminho tinha que ser 7, 8 e 9. Agora a gente já tem um 7 na linha dessas três células. Então, para ser o vermelho, ele teria que passar por aqui.
Vamos analisar o vermelho, né? Aqui. É, tá. Acho que descobrimos que não pode ser o caminho vermelho. Porque aqui teria que ser o 9. Aqui não poderia ser o 9 da caixa nem da coluna. Teria que ser o 8 da linha, mas já tem um 8 nessa linha. Então, o caminho vermelho é impossível. O caminho verde é o certo. Eu quero manter o verde ou o laranja? Acho que eu quero manter o verde. Aqui, vamos lá. Pode ser caixa ou linha 6 ou coluna 7. É 6 ou 7. Se os caminhos, né, delas não podem se cruzar nem ocupar a mesma célula, com exceção do cupcake, é certo que isso aqui vai acontecer. E se a gente sabe que não pode ter o 1, 2 nem o 3, e que, né, essas 5 células estão ocupadas e a do cupcake também vai estar, é certo que esse seja o caminho final. Ou seja, aqui vai ser 1, 2 e 3. Aqui já tem o 3 na linha, então aqui é 3. Sobra 1 e 2 para cá. O 8 a gente viu que teria que estar nessa. Ah, o 9, né? É o que a gente tinha visto antes. O 9 tem que estar aqui. Você bota um 9 aqui e um aqui. O 8 estaria obrigatoriamente aqui. Uma dessas posições. O 5 em uma dessas aqui. Esse poderia estar em qualquer uma na realidade, né? É a caixa 6. Menos aqui, né? Por causa desses 6 aqui. Desse parte 6. O único lugar que o 4 pode estar é aqui, né? Porque daqui pra baixo já é linha 5 ou maior. Daqui pra direita é coluna 7 ou maior. Bom, pra completar essa linha, né? A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 7, 8, 9 aqui. Só que aqui, por exemplo, não pode ser o 9. E se aqui fosse 9, aqui teria que ser o 1, né? Pra completar 10, só que 1 e 1 na mesma linha, né? Não pode. Agora, alguma dessas células pode ser visitada? Nessa no 7, 8, 9? Não. Porque a linha e a coluna estão no intervalo de 4 a 6 e a caixa 5. Então, os números visitados dentro dessa caixa vão ser 4, 5 e 6 só. Ou seja, o caminho vai fazer isso aqui, né? Bom, aqui sendo 6 ou 7, aqui tendo uma uva, né? Possa ser 1 ou 2. Vamos lá, aqui poderia ser linha 3 ou caixa 3, né? Ou a coluna 7. Na verdade, a coluna 7 não pode. E a gente vai colocar o 7 aqui, né? Tem que colocar. E o 7 não pode estar nessas posições, porque aqui é linha 5, coluna 8, caixa 6. Inclusive aqui faltou um 6, né? E aqui é linha 6, coluna 8, caixa 6. Então o 7 só pode estar aqui na coluna 7. Então aqui só pode ser o 3, né? Tanto da linha quanto da caixa. Aqui pode ser. Aqui vai ter que ser o 2 por causa da linha 2. Não pode ser o 7 da coluna 7, porque o 7 está aqui, né? Isso bota o 2 aqui. Faz parte do caminho. Esse 3 tira o 3 daqui, né? E o 2 estando aqui, ele só poderia ir para uma dessas posições, né? Então o 3 não poderia aqui ir para cá também, né? De qualquer jeito.
Essa casa aqui não pode ser visitada, né? Porque é linha 1, coluna 7, caixa 3. E a gente já tem o 1, o 3 e o 7 olhando essa célula. Para chegar no 2 aqui, né? Não poderia fazer esse caminho, porque essa célula aqui é linha 1. Ah, não, poderia sim, se aqui fosse um 6. É, inclusive, se viesse daqui também teria que ser o 6, né? Porque não poderia ser da linha 2, nem da caixa 2. E aqui não pode ser linha 1 nem caixa 2, né? Porque já tá sendo olhado, né? Então aqui temos um 6. Bom, a gente viu que essas células aqui não podem ser visitadas. Vou fechar essa parede aqui. Fech- Na verdade, em vez de fechar essas paredes, né, dá pra só pintar elas de rosa. Daqui, o que pode ser visitado seria coluna 4 ou caixa 2 se for aqui. Aqui seria coluna 5 ou aqui se for a caixa 2. E aqui também, né, se fosse a caixa número 2 ou a coluna 6. Poderia vir pra cá, né? Porque senão viria mais pra cá, que a gente viu que para essas três células teria que ser 7, 8, 9, então também não poderia vir pra cá. Eu acho que não poderia ocupar nenhuma dessas duas, porque para ocupar uma e fosse na diagonal, é, essa caixa aqui, a gente só pode usar 7, 8 e 9. Tá? Essa caixa a gente só pode usar 7, 8 e 9. Então, no máximo, três células vão estar ocupadas aqui. A mesma coisa aqui, né? Se ocupou um, por exemplo, por causa, né, dessa dobrinha aqui, não dá pra. Não poderia fazer isso, né? Por causa dessa pontinha aqui da parede. Então aqui também não pode estar ocupado. Na verdade, acho que nenhuma dessas duas, né? Porque aqui poderia ser linha 8, mas já tem. Coluna 7 já tem. Caixa 9 já tem. Aqui, linha 9 já tem. Coluna 7 já tem. Caixa 9 também, é. Então, nenhuma dessas duas que pode estar.
Calma. Tô com receio de ter errado em algum momento. Por exemplo, se vier daqui, linha 7 não pode. Ah, não, tá. Pode. Vamos ver, por exemplo, aqui, né? Aqui eu acho que não poderia. Porque linha 8 já tem. Coluna 6 já tem. E caixa 8 já tem. Então não poderia. Mas agora pra cá, poder... poderia ser a caixa 8, mas não poderia ser linha 7 nem coluna 6. É, tá certo. Que susto, achei que eu tivesse errado e ia até achar onde eu errei. Aqui não pode ser visitado, né? 1 e 2. Né? Nessa caixa aqui vai estar dentro de 4. Intervalo de 4 a 6. Inclusive, né, uma coisa que eu devia ter percebido antes. Essa caixa só vai aceitar números de 1 a 3. Essa caixa só vai aceitar números de 4 a 6. E essa caixa só números de 7 a 9, né? As caixas da diagonal principal. Aqui não vai estar. Essa célula aqui é linha 8, não pode. Coluna 6 não pode. Caixa 8 não pode. Não sei se tem motivo de ver isso, mas aqui também não pode. Linha, coluna e caixa já estão sendo vistos. Aqui, linha 7 não pode, mas coluna 5 pode. Aqui, linha 8 não pode, mas. Ah, tá. Seguinte. Para chegar nesse 8, teria que vir daqui ou daqui. Mas aqui não pode pelo seguinte motivo. Aqui é linha 8, caixa 8, então não teria a possibilidade de usar o 8, né? Mas já tem 8 tanto na caixa quanto na linha. Então a possibilidade que resta é a coluna, que é a coluna 5. Mas aqui é uma célula de uva. Não teria o que colocar aqui. Não tem como colocar 0 ou 10 aqui. Então, tem que passar por aqui. E fica impossível. Com isso, né, essas duas células aqui ficam impossíveis também, né? O jeito de passar por elas seria repi repetindo, né, uma célula. Então essas aqui a gente pode apagar também. É desconsiderar. Aqui, linha 7 não pode, caixa 8 não pode, tem que ser coluna 5. Bom, por Sudoku, né, aqui tem um 7, aqui tem um 7, resta um 7 aqui. Para completar essa coluna, a gente precisa do 4 e do 5, a gente já tem o 5 na linha. O que resta aqui, então, é o 3 e o 6. Com isso, aqui é 5 e aqui é 6. Para completar essa caixa, né, 1, 2, 3, o 4 vai estar aqui. O 5 vai estar em algum lugar daqui. 6, 7. Aqui falta o 5 e 9, então aqui é 4 e 8. Vamos ver se esse caminho aqui é possível, né? Vamos lá. Coluna 5, caixa 5. Mas já tenho 5 olhando essa célula. Resta linha 6. Isso botaria 7 aqui e um 8 aqui, certo? Que não poderia ser mais ser da caixa 6, nem da linha 6. Então sobra, sobra os valores de coluna.
E aqui o 5 e o 6 são intercambiáveis, né? Tipo, poderia ser 5 da linha 5, 6 da coluna 6 da caixa 6, ou 6 da caixa 6, 5 da linha 5. O 8 aqui. Vai colocar um 4 aqui. 8 aqui, esse 7 bota 2 aqui. E esse 2 bota 1 aqui. E aqui, para completar a linha, faltaria o 5. Para completar essa caixa, seria 2 e 3 nessas posições e o 4 nessas, né? O 4 não poderia estar aqui, porque aqui é um 7 ou 8, e aqui tem que formar um par que some 10, né? Bom, nenhum desses aqui está se descrevendo, né? E a linha 5, nenhum deles está na linha 5, caixa 5, nenhum deles está também. É coluna 3, 2, 3 e 4, né? Que são essas aqui. Então eles não estão se descrevendo, teria que ser rosa. Ele teria que vir pra cá, que é possível. Daqui ele poderia vir pra cá, que também é possível, né? Então tá, a gente viu que também poderia passar por baixo, né? Colocar um 4 aqui. A gente viu que pode vir daqui de cima, né? Vamos ver se poderia vir daqui. Aqui a linha 8 não pode, coluna 4 pode. É, teria que ser um 4 aqui. E caixa 8 não pode, né? Mas aí, aqui entraria o problema, né? Aqui a linha 7 não pode, coluna 4 já tem, caixa 8 já tem também. Então aqui não pode. Se viesse daqui então, teria que ser o 4 aqui, né? E aí, tendo um 4 nessa coluna 4, o caminho, né, do rato azul, da Finks azul, lá em cima, né, saindo da caixa 1 para caixa 2, já fica mais limitado. Não poderia ser alguma dessas células falando da coluna 4. E também não poderia ser da própria linha, né, porque aqui da linha 3 já tem, na linha 2 já tem, na linha 1 também. Ou seja, precisaria ser do número da caixa, né, que é a caixa de número 2. Então, o caminho que ela faria seria esse caminho inicial. Então, aqui seria o 3. Tendo o 2 aqui teria que ser o 7 para aqui ser um 3. E no que isso implica? Vamos ver, acho que por enquanto nada. Mas aí o 2, saindo daqui, ele não poderia ir para uma célula descrevendo a linha, né? Porque a gente já viu a linha 2 e a linha 3 já tem o 2 e o 3 na linha. Não poderia ser falando da caixa 2, porque já tem o 2 aqui. Teria que ser da coluna 5. Mas, né, que é essa aqui. Mas já tem um 5 na coluna 5. Ou seja, não pode vir para cá. Tem que realmente vir aqui para cima. Seria o 6, né? Que é a linha ou caixa 6. Não poderia ser da coluna 5. Com isso aqui seria 7, 8. Seria 5, 6 intercambiável. 4 e 8 aqui. 7 bota o 2 aqui, né? E aqui viria um 5. É. Que poderia ser, né? Por causa da caixa 5, né? 2, 3 e 4. É, nenhuma dessas poderia, né? A gente tinha visto antes. Então realmente teria que vir pra cá. Agora ainda não sabemos se vai ser por aqui ou por aqui, né? Ah, na verdade eu acho que não pode ser por aqui, né? Entra naquele mesmo problema que a gente viu, que teria que ser o 4, né? Por causa da coluna 4. Então o número que estaria ligado aqui é esse 3. Não poderia ser o número falando da própria linha, né? Porque aqui já tem o 1, aqui já tem o 2, aqui já tem o 3.
não poderia ser da coluna 4, então teria que ser do número da caixa. E por causa desses números 2, sobrariam 2 para cá. Então aqui seria o 3, só recapitulando, né? E aí, para sair daqui não teria possibilidade, porque não teria o 5, né, da coluna 5. Não poderia falar da própria linha nem da própria caixa. Então, com isso desse jeito a gente conseguiu resolver o caminho percorrido pela Sphinx verde, né? Falta ainda da Sphinx azul. Bom, vamos ver se o caminho de cima, por exemplo, né? Bom, na verdade, a gente viu que não pode vir para cá, né? Se viesse para cá seria com o 2. E ele não poderia passar para o número, pra uma célula descrevendo a linha, a caixa nem a coluna, né? Então aqui não pode vir. E o que vier para cá vai estar descrevendo a própria coluna. O que vier para cá não pode estar descrevendo a linha, né? Porque já tem um, já tem um 2, já tem o 3. Não pode estar descrevendo a coluna porque tem o 5. Vai ter que estar descrevendo a própria caixa, que é a caixa 2. E a gente já tem o 2 nessas duas linhas, sobra aqui. Ou seja, o 4 tem que estar aqui e o 6 tem que estar aqui. E esse caminho aqui vai acontecer. E aqui, né? Porque aqui a gente não pode estar descrevendo a linha, não pode estar descrevendo a coluna, né? A caixa é. O restante dessas células aqui é rosa, né? Não vai estar passando. Quatro ali, bota 4 e 8 aqui. Um desses aqui vai estar passando e o outro não, né? Acho que agora é questão um pouco de resolver Sudoku, propriamente dito, né? Ah, tá, ó. A gente precisa colocar o 1 nessa coluna, mas aqui já tem na linha. Sobra essas posições. Se a gente for olhar esse conjunto das caixas 7, 8 e 9, a gente já tem o 1 em duas posições, na linha 8 e na linha 9. Então, aqui na caixa 8, o 1 não pode estar nessas linhas, na linha 8 e na linha 9. Também não pode estar aqui, que já tem o 5 e 8, sobra o 1 aqui. Esse 1 com esse 1 e esse 1 vão bloquear essas posições. Então, 1 aqui. Esses dois 1s, né, colocaria o 1 em uma dessas posições. Só que a gente sabe que aqui tem o 1 ou 2 numa uva. Então aqui vai ser um número alto, pelo menos 6. Então não pode ser o 1 aqui. 1 vai estar aqui. Então 1 aqui de novo, 2 aqui. Bom, mesmo jeito, né? A gente sabe que vai ter o 2 em uma dessas posições aqui, né? Por causa desse 2. Mas são a linha 8 e 9. E aqui também é a linha 8 e 9. Falta então o 2 da linha 7, que não pode estar aqui por causa da coluna. Estaria em uma dessas posições, mas que já tem na coluna também, sobra aqui.
Bom, lembra que eu tinha dito, né, quando a gente estava analisando aqui a caixa 4, que, que par que soma 10 vai ter um número baixo e um número alto? Números baixos dessa coluna já tem 1, 2 e 3. Sobra o 4 e 6 aqui. Inclusive, para ficar um pouco de claridade, eu acho que eu vou apagar a cor aqui. A gente sabe que vai passar ou por aqui, né? Aquela marcação já teve a utilidade dela. Ok. O 3 aqui nessa caixa não pode estar na linha 2, porque já está completo. Não pode estar na linha 3 por causa desse 3. Então vai estar aqui na linha 1. Então aqui não vai ter o 3 vai estar aqui. Com isso a gente completa o caminho da outra Finks, né? E agora, realmente, é questão de resolver o Sudoku. A única coisa que vai faltar a gente descobrir, assim, de regra diferente é esse par aqui. E esse par aqui, né? De resto, é puro Sudoku que a gente vai resolver, né? Vamos olhar essa linha. Falta o 5 e o 9, já tenho o 9 nessa coluna. Aqui é 5 e 9 também, né? Essa linha aqui é 3 e 6 que falta. Mas aqui já tem o 6 na caixa, então aqui é 3. Tá. A gente... Não, não. Eu vou fazer uma análise errada. Essa caixa. 4. Não pode estar nessas posições, só sobra aqui. Na verdade, esse 4 bloqueia aqui, esse 4 bloqueia aqui, esse par aqui bloqueia esse 4 aqui. Então é 4 aqui. 2, 3, 4, 5, 6. 6 não pode estar aqui. E não pode estar aqui por causa desse par aqui. Então, 6 aqui. Isso bota o 6 e o 5 aqui. E esses 5 aqui, né? Bota um 5 aqui também. Falta aqui o 7 e 8. Eu acho que não dá pra descobrir por enquanto onde vai estar cada um. Mas acho que a gente já consegue resolver esses 3, né? 1, 2, 3. O 4 tá aqui. 5, 6. 7 vai estar aqui por causa desse 7. E vai faltar o 8. Já tem o 8 nessa linha. Então aqui é o 1, aqui é o 8. Bota o 1 e o 2 aqui. Agora nessa linha a gente já está usando 1, 2 e 3. A gente sabe que aqui vai ter um número baixo, que no caso vai ser o 4. E o 4, quando ele está acompanhado de um número 5 diferente, né? Ele tem que ser o 9, né? O número que acompanha ele. Então aqui é 4, 9, que passa a ser 6 e o 4. 7 para completar a linha. Ó, o que falta aqui é o 2, o 3 e o 6. Só que nessa coluna a gente já tem o 2 e o 6. Então aqui é 3. Logo aqui é 4, né? 2 e 3. Ah, esse 7 bota um 8 aqui. E bota o 2 e bota o 3. Que bota um 6 e um 2 aqui também. Esse 4 bota o 9. E bota o 9 e 7 aqui também. 3... Ah, eu tenho 3 nessas duas colunas, sobra aqui. Vamos lá, reta final agora. 5 dessa caixa tá aqui em uma das posições. 6, 7. 7 está em uma dessas posições. O 8, por causa desse 8 vai estar aqui. Bota o 8, 7, 7, 5. O 9. E por fim o 9.
E com isso completamos RetRun 21, né, o Friendly. Muito diferente essa abordagem com 2 ratos ao mesmo tempo. É... Bom, vamos recapitular algumas coisas, né? Os caminhos não podiam se cruzar, não podia atravessar a parede, logicamente, né? Não podia atravessar o X vermelho. Onde tem o X vermelho, né? As células que estão ao redor dele tomam 10, isso está sendo satisfeito. Do, das uvas, né, os pontos verdes, a diferença vai ser pelo menos 5, está sendo satisfeito também. Do ponto preto, um número vai ser o dobro do outro, está sendo satisfeito. E a restrição desse teste é que o caminho, né, que cada rato passasse, cada célula visitada descreveria sua própria linha, coluna ou caixa. Então, vamos conferir, né? Aqui está descrevendo linha, coluna e caixa, coluna, 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 caixa, coluna, linha, caixa, linha, 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 coluna. Então, do caminho azul, tá tudo certo. Aqui, linha, 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 caixa, caixa, linha, coluna, caixa, caixa, coluna, coluna e coluna. Também está sendo satisfeito. Então, agora é só confirmar. E felizmente estava certo. E é legal também que ele sempre bota uma mensagenzinha no final, né? Vamos lá. Experimento completado com sucesso. Data do teste, 14 de janeiro de 1975. Células visitadas 23, pontos pretos comidos 0 e uvas comidas 0 também, como a gente tinha visto. Não poderia passar por cima da uva nem do ponto preto, né? E agora um comentário, né, do experimento, né? A primeira resolução colaborativa, né, da Finks e Finks, trabalhando junto. É... Ah, tá. A primeira resolução percebeu a Finks e Finks trabalhando bem em conjunto, né, como a gente esperava. Por mais que a Finks inicialmente foi cautelosa por ter o outro rato para trabalhar junto, ela foi rapidamente acalmada. Né, a Finks original, né, com F e KZ. A Finks clone, né, demonstrou um, um método de agir gentil e encorajador. E depois de alcançar o cupcake primeiro, ela pacientemente esperou por um minuto inteiro para esperar a parceira de equipe, né, alcançar o cupcake para ter uma para poder comer, né, o doce. Se a gente for olhar, vamos ver o caminho da. Ah, acho que até nisso daria pra saber qual das duas é a Finks com F e qual é a com P, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. É que estranho. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Não entendi isso que falou de uma ter chegado antes da outra. Ah, às vezes foi assim, tipo, chegou um pouquinho antes só, mas nada muito diferente, né? Bom, foi uma resolução longa, né? O vídeo deve estar com quase 2 horas. Deixa eu ver. 1 hora e 50 de gravação nesse momento. Como eu disse, esses sudokus não são fáceis, mas eu também tive uma introdução longa, né? Foi cerca de 10 minutos de introdução. Também para explicar as regras, né? Ah, foi 1 hora e 37 de resolução, né? E, bom, eu gosto muito desses sudokus de Run. Eles trazem uma roupagem completamente nova aos sudokus. E são muito divertidos sempre de resolver.
E, bom, os vídeos anteriores, né? Eles eram um pouco mais rápidos porque eu já tinha resolvido os 20 primeiros sudokus antes de eu criar o canal. E quando eu criei o canal, né, meses depois de resolver, eu resolvi trazer porque é uma série muito divertida de fazer, né? E essa é a primeira vez que eu faço um retro run gravando completamente do zero, né? Então o tempo não ficou tão longo assim se a gente for parar pra pensar. Mas já adianto um spoiler. O próximo vídeo de retro run é de um retro run de 4 estrelas de dificuldade. E o seguinte também é, a gente já enfrentou os retro runs de 4 estrelas. Eu não lembro se teve algum de 5 estrelas de dificuldade, eu acredito que não. Mas, né, vai ser uma luta, como o Sudoku sempre é. Mas bom, espero que tenham gostado. É um vídeo bem longo, né? Mas enfim, espero que tenham gostado e logo volto com a continuação dessa série incrível de Sudoku.